Voltamos aí, algo deu errado aí na outra live. Só esperar o pessoal começar a entrar aí, né, meu povo? Aí tá um calorzinho aqui hoje em casa, viu? Meu povo, meu. Cara, eu tenho que fazer a barra. Eu vi Tá o vendo de novo Venom. aí? Eu tô vendo o Venom. E abraça O que é isso aí mesmo, Léo, quando tu virar a câmera? Cara, é uma caixa de sapato que eu coloquei papel laminado e aí eu coloquei um bocal aqui embaixo e joguei uma lâmpada. Aí ficou essa claridade aqui na minha face. Coisa de menino do Diogo. Come, Ei, tu estudou no come... Diogo? Não, ei, tu começar a sentir a falta de ar, tu acha? Respirar um pouquinho mais forte aqui, pá. Eu não consigo falar. O Fonte deve estar na Bahia, que ele não entendeu a piada, não, mas tudo bem. Não, acho que não é nem a Bahia, não. É a idade dele mesmo, porque ele é meio velho. Ele já, Ei, tá- já perdeu. ei, Ele já perdeu a respeita. audição. Mais uma vez, o novinho não tá na minha vida, o novinho na minha vida. Pro Luquinhas aí, nosso pastor, querido pastor, entrar Ó, aí ao vivo. entra, pastor. Neve novinho. Aí sim, estávamos vendo só a ring light. Ó. Ô, saudade de ver esta cabecinha de nós todos que eu tava, meu Deus. Oh, meu Deus. Ei, Lucas, fala Falei aí, por mim, então mudei pra aí, né? fala aí um pouco sobre os acontecimentos desse tempo, as coisas que estão acontecendo, né? A gente entrando aqui mais um pouco no assunto aqui da volta de Cristo, que é um assunto que me interessa bastante. Ou vocês aí que estão estudando, como é que vocês enxergam esses eventos todos, né? Como é que vocês enxergam aí a guerra na Rússia que está acontecendo? Como é que vocês enxergam a Covid? Como é que vocês enxergam aí a questão, sei lá, até do Papa, o que está acontecendo, né? Enfim, É, tudo, né? Tudo, né? Qual o só cenário pra, assim que vocês pra estão completar, por analisando aí? favor. Eu vi também, Luquinhas, muitas pessoas fazendo sermões, assim, debatendo sobre a questão de dizer assim, se a pandemia era uma praga ou não, se já estava no fim dos tempos e Sim, que a Covid era uma praga. O que tu acha sobre isso, irmão? Então, primeira coisa importante é que não é uma praga. Não é isso tá. aí, ó. Se você for ler Apocalipse, você vai perceber que as pragas vão vir no momento certo. Então, isso não fazem parte das pragas. Uhum. Nas pragas serão muito pior. Você pode ter certeza. Caramba. Bem pior. Agora, claro, voltando para a questão do assunto desses acontecimentos, né? Preguinho, e Na só uma previsão. coisa, antes de tu entrar, desculpa cortar assim, Faustão aqui, né? Mas tem uma dúvida que eu também tenho sempre. Tipo assim, eu ouvi muito falar na minha infância, eu não sei se estou enganado ou enfim, não sei. Eu queria te perguntar. Existe mesmo essa questão de 7 anos de sofrência e 7 anos de extrema paz? E já está acontecendo isso, ou isso não existe? Como é que é isso aí? Cara, eu nunca nem ouvi falar sobre isso, acredita? Então, graças a Deus. Mas isso aí, cara, na verdade, sempre vai ter, né, cara, essa questão do sofrimento. Enquanto tiver pecado na terra, vai ter sofrimento, entendeu? Então, dizer que vai ter paz, um momento só de paz, mas só de sofrimento, quando você vai para a Bíblia, é meio ilógico, entendeu? Porque Uhum. é muita especulação. As pessoas leem a Bíblia ou o Espírito de Profecia e começam a especular, começam a terem. Como é que eu posso explicar? Como é que eu posso dizer assim? As pessoas chegam a reflexões, cara, que não é bíblica, entendeu? A primeira coisa importante para você quando vai tentar entender a volta de Jesus é você olhar para a Bíblia, como Cristo falou, né? Você tem que examinar, de acordo com João 5,39, examinar as Examinar as escrituras. escrituras, né?
tem gente, hoje as pessoas olham para a Bíblia com um olhar, como é que eu posso dizer, emocionados, né? Hoje o povo está muito emocionado nos sermões, são sermõezinhos de muita reflexão e nada de Bíblia, entendeu? Tem gente que prega com a Bíblia na mão, lê vários versos, mas não está pregando a Bíblia. É muito coach. Entendeu? Muito coach e outras coisas a mais também. Muita heresia, cara. Nós estamos num momento de muita heresia. De muita heresia. Explica aí o que é heresia para o pessoal que está aí entender, né? Heresias são falsos ensinos, né? Que vai contra, né, a palavra do Senhor. Nós temos ensinamentos bíblicos que a gente crê de acordo com a palavra de Deus, que são ensinamentos que Deus deixou para o seu povo. E no final dos tempos virão ensinamentos contrários, né? Falsos ensinos que vão contra a palavra de Deus, e alguns até que parece que alguns estão usando a Bíblia para tentar enganar as pessoas, né? Mas essa grande confusão teológica e de falsas doutrinas e doutrinas, tanta coisa misturada, já era previsto que iria acontecer, né? É um dos sinais também. É por isso que o povo de Deus tem que estar ligado na Bíblia, cara. E aí, dentro do que tu falou, como entender, como saber, além, lógico, para você entender, para você saber, você tem que estudar, né? Você tem que estar sempre lendo a Bíblia, sempre atento a tudo. Mas o que fazer, como identificar isso? Eu imagino que Deus tenha falado isso, que se é heresia, significa que está sendo pregado, como você mesmo falou, falsos ensinamentos. Então, esses ensinamentos eles estão sendo pregados dentro da igreja. E como a gente identificar, como a gente combater isso, existe isso, e aí logo depois você já entra aí no quesito que eu te perguntei no começo sobre a volta de Cristo, né? Sobre esses acontecimentos aí que vêm ocorrendo. Então, voltando ao princípio que a gente estava falando, cara, a primeira coisa Cara, dá um abraço é você saber as doutrinas bíblicas. Quanto tempo? De Bebete, é mesmo, ó. Bebete, meu irmão. Abraço, Bebete. Então, assim, a primeira coisa, cara, é você estar bem fundamentado naquilo que você aprendeu, pelo menos como adventista, agora falando como adventista. Saber bem as nossas doutrinas, os nossos ensinamentos. Hoje, cara, nós temos um leque de materiais que podem nos ajudar nesses estudos, entendeu? Quando tu vai para a Bíblia, realmente tem passagens da Bíblia, tem alguns ensinos da Bíblia ali que não é tão fácil de entender logo de cara. Mas se você buscar ali auxílios, né, a igreja ela cria muito aparato para isso, comentários bíblicos. Nós temos, por exemplo, o Nisto Cremos, né, que é um dos manuais que a gente lê para ser desbravador. O Bravador usa muito. Aquele manual, cara, é fantástico, cara. Ali vai te doutrinar de uma forma assim excepcional. Então, o primeiro passo é isso, é você entender a tua fé, é você se fundamentar. Como quando Cristo fala, né, que nos últimos dias vai ter dois tipos de cristão. Os que estão fundamentados na areia e os que estão fundamentados na rocha. Então, a gente poderia fazer uma aplicação aqui rápida na questão de quem está na areia, é que não tem, assim, não tem raiz, não tem fundamento, não tem uma estrutura, não aprendeu de verdade, não buscou aprender, entender o que você está estudando, né? E quem está na rocha é aqueles que estão primeiro firme em Cristo, né? Que é o primeiro ponto importante, você estar firme em Jesus, cara. Porque Cristo é o centro de tudo, né? Do cristianismo, da Bíblia. E segundo, a gente entender essas doutrinas, buscar estudar mesmo. Ah, mas eu tenho dificuldade. Então, você pode buscar alguém que possa te ajudar. O que nós temos de irmãos que sabem, pastores, líderes da igreja, que podem nos ajudar. Então, acho que o primeiro passo é esse, a gente buscar estar firmado e estar bem assim, enraizado em nossos conceitos teológicos, em nossas doutrinas também adventistas que a gente conhece, e que são doutrinas fundamentais para você entender melhor a Bíblia, né? Mas o primeiro passo é esse. Massa. O restante você vai desenrolando, né? E a pergunta que eu te fiz sobre os eventos aí que vem acontecendo, como é que vocês aí, estudantes de teologia atuais aí, o que é que a faculdade passa, o que é que os pastores mais antigos conversam com vocês? Fala aí um pouco sobre isso. Pronto, beleza. A primeira coisa importante, a gente sabe que
A gente entende que Cristo ele está perto de voltar, até porque para nós o perto de Deus para o perto do ser humano é diferente. Verdade. Então, pode ser que para Deus está perto e ele volte daqui a algum pouco tempo, mas para a gente é muito. Pergunto sobre a volta Porque de a Cristo, está gente... muito perto. Eu costumo falar que Jesus prometeu voltar desde que teve a ascensão, né? Então tá com muitos anos que ele prometeu voltar, então tá bem perto, né? Pra gente foi muito tempo. Muitos anos pra gente, né? 2 milênios. 2 milênios já, né? E não é só a gente que está esperando 2 milênios, cara. Desde ali de Abraão. Abraão, quando Deus pede para sacrificar Isaac, Abraão, quando ele leva Isaac para ser sacrificado, ele tinha esperança que Deus poderia voltar ali naquele momento para ele. Ia voltar e iria dar a vida de Isaac novamente. Sim. Aí Davi também, ele fala sobre isso também, né? Tá no Salmo 50, verso 3, ele fala, né? O nosso Deus virá. Então, essa promessa não é só a gente que... Cara, desde o início da Bíblia, depois... Desde Adão e Eva, né? Desde o pecado, né? Desde o pecado. Então, aí voltando para a questão dos sinais e tal, a primeira coisa importante entender é que à medida que os tempos vão passando, o ser humano vai se aprofundando mais no pecado, infelizmente. E aí o Espírito Santo vai se retirando aos pouquinhos da terra. E à medida que os tempos vão passando, vai se retirando, e aí o povo vai ficando pior, infelizmente, né? E aí, cara, vai ter 2 grupos de pessoas. Os que vão, vendo tudo isso acontecendo, se aproximar de Jesus, e os que vão se afastar. Então, naturalmente, esses acontecimentos, a Bíblia já previu que ia acontecer. Guerras, rumores de guerras. Então, já está acontecendo, né? E agora, como fala a Bíblia, lá em Mateus 24, 42 a 44, fala que agora cabe a nós se preparar para a volta de Jesus, porque ele não disse nem o dia e nem a hora que vem. Vai ser como um ladrão, né? Então, de repente, vai voltar. Ninguém sabe. Nem os próprios anjos sabem, né? Então, assim, agora cabe a gente se preparar. A gente está vendo tudo acontecendo. O amor está esfriando, a violência está aumentando, a impiedade está aumentando, enfim. E agora, cabe a nós se preparar para isso, né? Então, o primeiro passo é entender isso. O Iglebest falou uma coisa aqui, comentou uma coisa que a gente já tinha até falado no podcast. Ele disse assim, imagino que além disso, Deus está perto de voltar por um simples conceito. Se você vive 40 anos, Deus voltou para você em 40 anos. Isso é um fato, né, Lucas? A volta de Deus, ela não necessariamente, para mim, para você ou para vocês que estão assistindo, ela vai ser um momento onde todo olho verá. Ela pode ser um momento ímpar, né? Eu e Deus, né? A volta ela não é 100%, ela é um pouco literal. Exatamente na conta desse pensamento do Iglesias, né? Amanhã eu posso não perder meu sopro de vida e ele pode voltar para mim amanhã, né? Eu acho que a maior prova de amor que Deus tem para conosco, né? E desde que mundo é mundo, é a vida, né? É a vida. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer, né? Eu gostaria de ver, com os meus olhos, ver Deus voltar. Mas se ele entender que eu não estou preparado e que por algum evento eu irei me perder, eu prefiro que ele me tire, né? E que ele me guarde aí em seus braços. Mas especificamente, Preguinho, o Aldenise, alguma coisa do tipo, diz assim, a sequência de eventos... A sequência de eventos escatológicos. O que é isso, né? Dá um... Escatologia são os eventos que vão acontecer ali antes do juízo final, né? Então, são os eventos que a gente estava citando aqui, nesse instante que a gente estava citando, né? Você vai ver que o Novo Testamento ele vai citar vários exemplos escatológicos que vão acontecer antes da volta de Jesus, né? Então, ele está querendo falar sobre isso aí. Inclusive, aqui, mandar um alô para o Denis. O Denis é nosso líder aqui do Clube Ômega do Salto. Show, massa! Meu parceiro de turma aí, estuda comigo. Show de bola. Me deu uma força grande para me poder seguir esse cola e a gente tem aí o nosso lá no YouTube. Divulga aí. É isso aí. Maria Denise.
E eu tô insistindo que aí tu ainda não começou a responder sobre isso, mas eu acho que tu vai chegar lá. A pandemia, essas guerras, algo um pouco mais atrás que aconteceu, o renúncio de um papa, né? O que isso pode trazer, o que isso pode demonstrar pra gente? Como é que eu posso começar a montar esse quebra-cabeça? Porque uma vez que você fala que o perto de Deus é um, o perto para Deus, o logo para Deus é um e o perto para nós é outro, completamente diferente, né? Como é que a gente pode começar a juntar esse quebra-cabeça? Porque eu também vejo já algumas movimentações, algumas assembleias legislativas falando sobre um dia específico para todo mundo parar, para o mundo inteiro descansar, por conta da preservação ambiental, né? Todo esse processo, e todo mundo falando no domingo. Como é que vai entrando aí, vai se dando aí, vai criando esse clima? O que é que acontece? Então, as coisas estão afunilando, né? Uhum. Tudo para esse acontecimento. Dá um exemplo aqui agora. Há poucos dias agora, saiu aí um documento do Papa em si. Ele fez uma tese muito massa, muito legal mesmo, assim, falando sobre a questão da conservação ambiental. E ele usou a pandemia como exemplo. Uhum. A importância do planeta descansar. Então, já começa por aí. Então, assim, tá afunilando aos pouquinhos. E aí, ele mostrou um argumento espetacular e que faz sentido, porque uma das atividades do ser humano é cuidar da natureza. A gente vê isso lá em Gênesis, quando Deus ele dá para Adão a questão ali de cuidar do Éden. Uma das ordens de Deus foi para que ele cuidasse da terra, da natureza. Verdade. Então, o Papa vai usar esse argumento também, claro. E é claro, com essa questão ambiental que está muito na moda também. Hoje tem muitos movimentos a favor da ecologia, enfim. Então, já existem vários documentos para isso. E não tão novos, né? Tem documentos aí antigos, né? De 5 anos, 6 anos atrás, né? Sim. E agora a questão é importante saber, o que está acontecendo hoje são coisas que já estava previsto acontecer, já acontece esse tipo de coisa há muitos anos. Muitas coisas não é de agora, mas claro, está aumentando a medida do tempo. Mas assim, cara, uma coisa definitiva para a volta de Jesus, assim, um fator muito importante, vai ser justamente a questão do decreto dominical. Sim. Então, quanto mais chega perto do decreto, mais perto está dos últimos acontecimentos. Mas até onde eu entendo, Lucas, o decreto dominical, ele é Vai, fala aí, desculpa. Não, pode falar, aí depois eu pergunto sobre o decreto. Tá, eu acho que vai até meio que assimilar. O decreto dominical para nós, né? Para nós, assim, eu falo os adventistas, ele é o ponto inicial sendo o ponto final. Eu não sei se você me entende, né? Porque é ali onde nós entendemos que talvez a movimentação de Deus e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo do seu lar para a terra tenha se dado início, talvez por isso, né? Mas ninguém, pelo menos eu nunca vi ninguém falar como se ocorrerá de fato, né? Porque a união de um mundo todo, de um planeta todo em prol de uma coisa, ela se torna difícil, né? Temos aí países que não colaboram com isso e talvez seja esse o impasse da profecia ainda não ter se cumprido. Lógico que se a profecia ainda não se cumpriu, no meu ponto de vista é porque ainda não está no momento, né? Mas como é que vai se dar aí esse decreto dominical? Está perto, não está perto? Lógico, ninguém pode prever e nem datar nada, né? Isso aí é algo absurdo, né? E aí, Luquinha, só para te interromper antes de tu falar, para já deixar tu falar tudo de uma vez só, essa questão do decreto dominical vai ser o culminamento para dizer assim, não, agora a porta da graça fechou, e aí quem salvou, Sim. quem não salvou, não salvou. A gente tem alguma perspectiva assim, de ter essa ciência assim, de quando saber que a porta da graça realmente fechou para todos, não só para a pessoa que faleceu, mas para todos em geral? Sim. E vai ser justamente depois aí do decreto, né? Depois a gente vai saber que já vai ser o final, cara. Quem tá desse lado, tá. Quem não tá, já era. Então quer dizer que o decreto ali, ele é literalmente um decreto, né? Ele é o Divisor de final, águas, final, não tem mais pra onde você correr, né? Acreditamos E aí, assim. Tem uma coisa também importante também do decreto, porque assim, a gente pensar, isso é muito difícil acontecer.
E, tipo, hoje, olhando para a pandemia, a gente começa a perceber que não é tão difícil. Sim. Quando você tem um assunto em comum, aí se torna mais fácil. Então, por exemplo, a pandemia é uma coisa que causou muito sofrimento para a humanidade. E isso foi uma coisa em comum em todos os países. Então, eu acho que qualquer coisa que lançasse para tentar amenizar a dor da pandemia, cara, todo mundo ia ser acatado por todos, né? Sim, mas eu também penso de uma forma, me desculpem quem está assistindo se não concordar, mas é o meu pensamento, que tiveram outras doenças que mataram bem mais do que a Covid. Isso é um fato. E que não foram uma pandemia mundial, né? Temos ali a peste negra na Europa, né? Que matou milhões de pessoas, né? Tivemos, dentre outras, muitas que também tiveram uma eficácia, aspas, em morte, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas mataram bem mais do que a Covid. E tu acha que essa geração que a gente está vivendo de informação full time, né? Full time não de ser informação toda hora, mas é o full mesmo, é direto. Aconteceu uma coisa na Ucrânia, eu já estou sabendo aqui em Fortaleza, na minha casa. Tu acha que isso também não distorceu um pouco do que foi, do que é, como entender, como não entender? Porque eu vi o teu colega aí, o Aldeniz, ele dizendo assim, esse certamente será o último Papa, articulado, estratégico, ecumênico, revisto de uma bondade e um amor, e muito popular. O decreto entrará de forma tão fácil que só os sentinelas vão entender, né? Sim. Então, assim, de fato, cara, essa questão, a internet também, ela tornou o movimento da pandemia mais forte, né? Rapaz, só um minutinho, o Santos Ivan tá assistindo, o cara tá lá na Bélgica, viu, meu patrão? Da Bélgica para o mundo. O cara tá lá na Bélgica, viu? Abraço, Ivan, meu amigo. Top. E aí, só repete a pergunta que tu fez em relação a essa pandemia e as outras. Beijo, Só Vanzinho. bem rápido na pergunta. Tinha mais do que a Luquinha. Se essa pandemia ela não foi, de certa forma, distorcida, porque eu vi muitos vídeos por aí, muitas pessoas falando que era literalmente o começo do fim, né? Fazer um pleonasmo assim, que literalmente era o começo do fim. Será que isso aí não deu um start, assim, um falso start também? Porque quando nós falamos de decreto dominical, nós temos que entender que isso já tramita em estados brasileiros há muitos anos. Né? Quem acompanha vai entender, vai saber do que eu estou falando. Várias cidadezinhas de interiores aí, de estados do Brasil, já tramita na Câmara. Né? Nunca foi aprovado. Eu nunca vi nenhum ser aprovado. E se foi, me desculpem a informação. Mas que tramita, eu sei que tramita. Né? E aí vai ser aquela questão do você saber definir, né? Onde o Aldeniz falou, né? Só os mais vigilantes entenderão, né? De fato. E aí, Lucas, essa questão é uma coisa que sempre aconteceu. E agora, com a internet mais presente, está acontecendo mais. Então, assim, tem crente que ele é o crente alarmista, né? Uhum. Ele é movido a desastres. Sim, então, assim, aconteceu um desastre em tal lugar, aí Cristo vai voltar, né? E quando é que a gente tem que ter essa esperança que Cristo vai voltar? Não é baseado em desastres. Isso é importante a gente estar ligado, para a gente poder estar conectado nos acontecimentos. Mas o que deve mover nossa esperança na volta de Cristo é a palavra de Deus, porque ela já fala o que vai acontecer. Sim. Então, ela já tinha anunciado que essas coisas iriam acontecer. Então, quando eu vejo a pandemia e eu leio a Bíblia, o que é que eu penso? Primeiro, eu vou ajudar as pessoas que estão sofrendo, na medida do que eu posso, do meu limite, do meu possível, né? E segundo, eu tenho que ficar tranquilo, sabendo, cara, porque Cristo já falou que isso ia acontecer. E está acontecendo, entendeu? Então, a gente não pode esperar desastres naturais acontecerem para a gente poder se mover a nossa fé. Mas isso também é o resultado também de uma geração que tem uma fé muito romantizada, uma fé muito emotiva, muito emocional, de que é movida a emoções, entendeu? Sim, não é uma coisa fundamentada na palavra. Não, são literalmente emocionados, né? De fato emocionados. Emocionados, né?
E tá ficando cada vez mais comum essa teologia dos emocionados, né? Tá ficando cada vez mais comum. Agora uma Mas, pergunta mais uma, que esse assunto ele me interessa bastante. Quando nós entendemos que o decreto dominical ele é o estopim, ele é o fim, né? O que antecede isso e em que estágio dessa antecessão nós estamos hoje, no dia de hoje? cara, é difícil prever isso, entendeu? Nós, assim, quando você olha para a Bíblia, para os acontecimentos, parece que vai acontecer amanhã, entendeu? Tá tão assim perto que a gente, cara, tá. Então, assim, é muito difícil prever isso, porque o tempo de Deus para esses acontecimentos, cara, diz que vai acontecer, Sim. entendeu? Ele só não Mas determina, não fala o né? período exato. Essa informação ela não é precisa. Então, se eu for precisar dessa informação, é perigoso, entendeu? É muito perigoso. Então, o mais importante é a gente estar alerta, né? Mas dentre as profecias, o que é que ainda falta se cumprir? Ou tudo já se cumpriu? Cara, basicamente nada, cara. Só o decreto mesmo, negão. É o último. O decreto é o último, né, de todos, depois as pragas e tal. E aí Cristo volta, né? Mas aí as pragas já vêm depois do decreto? Essa é informação importante. Basicamente, sim. Depois do decreto, as pragas vão descer. É E porque aí vai, né, Lucas, desculpa. pelo menos ao meu ver, né? Desculpa, Luquinha. Não, Pelo menos ao meu ver, né? É o que vai realmente apontar quem é que foi selado ou não, né? Porque as pragas vão cair sobre aqueles que não foram selados com Cristo, né? Então, é aí onde vai gerar a revolta e vai começar a perseguição, né? Por que tá caindo as pragas aqui e aquele povo não? Aí teremos uma analogia lá do povo no Egito, é isso? Que Deus avisava quando as pragas iam cair e o povo dele colocava algum sinal, se preparava e não caía no povo dele? É isso, Luquinhas? Só um instante, deixa eu só ver o que a Denise escreveu aqui rapidinho. O Denise comentou que há municípios que já aprovaram, mas se não for em escala global, será apenas fumaça. Os Estados Unidos devem iniciar América, para outras. Para que as outras sigam, segundo o Ellen White, o decreto é o início da cela. Salamento dos vivos, sim. Então, só depois da pergunta do Gavão, que na hora que tu falou, eu tava lendo aqui. Não, é porque tu disse que o decreto vem e logo depois vem as pragas. E aí o Léo falou e deu uma analogia também às pragas do Egito, né? Tem-se uma comparação a isso, onde Deus avisava ali quais pragas viriam, e o povo de Deus se preparava para as pragas, até para a morte do primogênito, né? Que você teria que passar sangue de um cordeiro cevado, né? Se eu não me engano, um cordeiro cevado ali, um cordeiro novo, né? Ali, e vai ser mais ou menos assim também? Sim. Deus, toda vida que vai executar algum juízo, ele sempre avisa antes. Senão ele seria injusto se ele não avisasse, né? Então, se você for comparar as pragas finais com as do Egito, Deus mandou Moisés avisar antes. Sim, sim. E não somente Moisés, mas antes de Moisés ser levantado como libertador, aquelas pessoas elas já conheciam o Deus de Israel. Alguns, quando olham para a história do Egito, pensam que eles conheceram quando Moisés chegou, né? Mas não, cara. Há 400 anos tinha gente lá, que era do povo de Deus, que estava lá, ensinando, pregando. Então, não somente o Egito, mas como toda a região de Canaã, eles ouviram falar sobre o Deus de Israel. E aí Moisés, ele é o cara que vai dar o aviso final. Já é para o cumprimento da promessa. Entendi. Então, hoje a igreja ela está no aviso final. Nós somos responsáveis de pregar as 3 mensagens angélicas, né, que dentro delas estão basicamente toda a nossa mensagem adventista, né? Então, assim, Deus já está avisando o juízo, já disse quais serão as pragas. Ele já mandou Moisés, né? Deixa eu só conferir qual capítulo que está, acho que é 16 ou é 17 que está as pragas, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. E isso é uma coisa muito... Isso é uma coisa muito louca, né? 16. Isso explicando detalhadamente, né, Lucas? Justamente, do capítulo 15 ao 16 de Apocalipse, lá fala os flagelos que vai acontecer, as pragas e tal. E já também Cristo anunciou, a Bíblia já anuncia tudo, do que já anunciou antes de acontecer as coisas, né?
Então as profecias estão se cumprindo. O juízo está se cumprindo. Agora, uma coisa que é importante frisar, Galvão, é que quando alguns falam dessa mensagem escatológica, né, dos acontecimentos finais, alguns começam a temer. Fica com medo. Ah, meu Deus, Cristo vai voltar e agora vai acontecer o apocalipse, né? Todo mundo fica desesperado. Só que o julgamento final, ele é para duas coisas. Primeiro é para salvar aqueles que aceitaram a Cristo. E depois que os selados forem salvos, depois de 1000 anos vai ter o julgamento final e pronto, aí a Nova Jerusalém desce. Tá, só uma pergunta. E isso eu vi uma pergunta dessa acontecendo para o pastor Rodrigo Silva. Eu acho que você conhece ele, né? O pastor Rodrigo Silva, né? Conheço de vista, né? Não, isso. É igual a mim, eu conheço ele de YouTube. Tá falando? O cara procura. Ninguém conhece, não. Ninguém conhece, não. Foi uma fonte dela. Aí, pra tudo me quebrar no meio, viu? Foi, mas tu deu uma assim, mas o Fontenelle me deu uma de trivela aqui e eu não consegui acertar o chute. Aí eu disse assim, procura. Mas o Fontenelle falou só na brincadeira. Mas assim, esses 1000 anos que Deus volta, né? Os salvos sobem e tem-se 1000 anos para a segunda volta de Cristo, né? Porque Deus veio uma vez, né? Ele vai retornar a primeira vez para recolher seus salvos e ele sobe com seus salvos para a Nova Jerusalém e desce para a Nova Jerusalém para que a Nova Jerusalém assuma o lugar da terra como purificada e santificada. Esses 1000 anos, haverá vida na terra ou não? Nesses 1000 anos, só quem vai estar aqui serão os que Satanás e seus anjos, né? Eles estarão presos aí pagando pelos pecados dele, né? Eles vão sofrer esses 1000 anos aí aqui na terra presos sem sair daqui. Mas esses 1000 anos vai ter o juízo comprovativo, né? Ali no caso mostrando por que alguns foram salvos e outros não. Então lá vai ser comprovado tudo que aconteceu nesse período. Nós estamos agora vendo aí o juízo agora investigativo, né? E aí depois o juízo comprovativo. Então, só vai estar nesses 1000 anos aí Satanás e a tropa dele, né? Satanás e Cia. Então, resumindo, não, nenhum ser humano estará vivo, né? Dentre esses 1000 anos. Né? Sim, estarão mortos, né? Ei, eu tenho uma perguntinha ainda sobre a questão das pragas, Luquinho. Porque eu não lembro quem me disse uma vez, mas falou assim, que quando acontecessem as pragas, haveriam pragas que não seriam mundiais, seriam regionais. Tem essa possibilidade? Tem alguma coisa que fala sobre isso? Cara, pode ser que eu nunca estudei sobre esse assunto em si, se vai ser regionais ou globais, entendeu? Eu não vou afirmar nada, porque... Deixa eu ver se a Denise aqui respondeu aqui alguma coisa. No AT, Antigo Testamento, sangue do Cordeiro nas portas livrou o povo de Deus da morte. No NT, Novo Testamento, AP, eu não sei o que significa esse AP, será livrado das pragas aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Explica isso aí pra gente. Pronto, ele falou aqui AP, que é Apocalipse, viu? Ah, tá. É que assim, lá, quando o anjo da morte ele veio para matar os primogênitos do Egito, sim, Deus deu uma ordem para o povo, para eles iam sacrificar um cordeiro para fazer a primeira Páscoa ali do povo, né? E o sangue do cordeiro, eles iriam ali com sangue, iam aspergir nos umbrais da porta, em cima da porta, ao redor ali da porta, em frente à casa, ele ia colocar, né? E no caso, ia colocar o sangue. Então, aquilo ali era a comprovação que aquela casa estavam pessoas que estavam seladas ali pela promessa, né? Nos nossos dias, aqueles que aceitaram a Cristo, aceitaram a salvação nele e foram fiéis até o fim, esses serão selados pelo sangue do Cordeiro. Uhum. São os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Que são os que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora sim, tu falou uma coisa que, assim, muitos associam a volta de Deus a um temor muito grande, a um evento estrambólico, mas particularmente eu como ser humano, apesar de estar me preparando dia após dia, apesar de todos os meus pecados, talvez dentre os pecadores eu seja o maior, mas
como ser humano, dá medo, Lucas. Falando. Sim. Né? Não tem como você... Cara, eu sinto medo de trovão. Eu tenho medo de trovão. Eu tenho... imagina você ver o céu se abrir, né? E isso... não me entendam mal, mas é meio que filme da Marvel, digamos assim. Mas o céu se abrir e ver Deus voltar. Né? Mano, é louco. Não tem como você não dizer. O ser humano, ele não imagina. Lógico, nós imaginamos, mas a realidade ali do dia, Lucas, é assustadora. Não, e eu ainda digo mais, assim, pra mim, não é nem a volta de Cristo que me atemoriza, mas é assim, a questão das pragas, porque, gente, eu sou frouxo, eu não consigo assistir filme de terror. Aí tu imagina, teve gente que disse, não, na perseguição vão pegar a tua mão, vão arrancar tuas unhas, puxando. Eu tenho medo disso também. Tem que me levar porque eu sou frouxo demais, meu compadre. Eu tenho medo disso. Pegar a pinça, eu já tô gritando antes dele pegar em mim. Sim, só que aí a gente tem Eu tenho medo do que o Léo falou também, tá, Luquinha? Eu morro de medo disso aí. E é isso, né? Riu aí, ó. É porque o Preguinho tem esse medo aí também, viu? Não, mas esse é o medo real. Esse é o meu segundo maior medo. Eu falei até no podcast que o meu primeiro maior medo é ouvir quando Deus for falar o dia e a hora que ele vai voltar para os salvos, um grande trovão será emitido, né? Mas para os salvos apenas uma voz mansa e suave será ouvida. E para os perdidos um trovão ensurdecedor. E o meu medo... Como diria o grande filósofo, quem tem medo, né? Vive mais. Quem tem medo, enfim. Amém, Fontenelle. A imagem do Fontenelle travou, eu não sei se eu tenho medo ou não, entendeu? Tá um negócio meio louco aí a imagem do Fontenelle. Mas realmente é um grande medo que eu tenho. E eu vi aqui o Aldenis falar assim, é pra ter medo mesmo, kkkk. Mas, cara, eu tenho medo da grande perseguição, brother. Vai ser uma parada louca, brother. Eu sou frouxo também pra apanhar. Ave Maria. Com certeza. E quando a gente pensa nesse aspecto da questão da perseguição e tal, realmente você sente um medozinho, né? Quem é que... Só que aquela coisa, a gente hoje... Tem medo, né, meu filho? Tem que focar, né? A gente tem que focar hoje. Esses medos, eles vão sumindo à medida que eu me aproximo de Cristo, entendeu? Então, a gente não deve antecipar a desgraça que vão vir, né? Não precisa sofrer de véspera, não, né? Antecipado, não. Tu lembra... Tá na geração famosa, né? Mas tu lembra daquele filme da Igreja Adventista falando sobre a volta de Deus? A Última Batalha. A Última Batalha. Mano, quando aquele filme lançou, já me vazava de medo. Eu passei umas 3 semanas sem dormir, irmão. O protagonista do filme se chamava Lucas, meu amigo. Eu sonhava com aquilo. Você não tá entendendo. Então, assim, a volta de Deus, realmente, ela traz um certo medo, né? E, lógico, sim. Em contrapartida, ela traz um conforto pra gente. Porque, cara, eu não aguento mais viver nesse mundo. Eu não aguento mais acordar às 5h30 da manhã pra trabalhar, brother. Eu quero viver lá na minha casinha de ouro. Eu lembro que... a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que no final dos tempos, aí, quando chegar esse momento, a gente vai ter uma angústia semelhante à de Jacó, né? O Aldenis falou aqui. Um pouquinho pior. Ele até lembrou isso aqui, é importante mesmo, a gente fala dessa questão. Mas vai ser um pouquinho pior a angústia. Só que é aquela coisa, cara. Quando a gente sabe pra onde a gente tá indo, por mais que a gente tenha medo, a gente vai com medo mesmo, né? Tem isso, né? Quando eu sei pra onde eu tô indo e quem tá indo comigo, aí isso faz toda a diferença. Então, a primeira coisa importante, para mim ser perseguido, eu preciso até lá aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador e ser fiel a Ele. Porque senão até lá eu não vou ser perseguido, né? Então, tem isso, né? A nossa maior preocupação tem que ser, primeiro, estar firme em Cristo. Essa tem que ser nossa luta. Para quando acontecer isso, aí quando acontecer a gente vai saber como é que é, né? A angústia. Porque aí os fins vão justificar os meios, né, Lucas? Aí a gente pode... Com certeza. Cara, eu lembro que na época que eu descobri desse negócio do trovão, que a tia Cocoia que falou na salinha, nossa, eu ficava desesperado quando chovia, porque vinha o trovão, aí eu corria pra mãe, mãe, só escutar alguma coisa que eu não escutei. Eu tô querendo escutar. E uma coisa importante também a gente saber sobre a volta de Jesus aqui, vocês não perguntaram, mas eu vou falar.
Isso aqui é até uma coisa também doutrinária, né? A questão de que quando Cristo voltar, todo olho vai ver Cristo voltar, né? Sim. Então todos verão. A volta de Cristo não vai ser particular, como alguns têm pregado por aí, dizendo que vai voltar para uns, né? É o tal do arrebatamento outros não. secreto, né, Luquinha? É um arrebatamento secreto de tal. Só que quando você vem para a Bíblia, essa mensagem não faz sentido, porque vamos pensar aqui comigo agora. Apocalipse 1:7 diz, né? Quando Cristo voltar, todo olho verá. Todo olho. Então, Apocalipse é muito claro em dizer que a volta de Jesus ela vai ser um evento. Pronto. Depois eu explico aqui. O Adonis quer que eu explique a angústia de Jacó, mas vai demorar demais. A história é longa, mas é interessante. Pra quem tá assistindo que não entende, mas é interessante. Cara, eu queria que tu falasse sobre a angústia de Jacó. Mas, lógico. Não, o tempo aqui é nosso, né? Se a live encerrar, nós abrir outra, o tempo aqui é nosso, meu amigo. O tempo é seu, na verdade, Luquinha. O que você quiser falar aí, a gente tá aqui pra ouvir. Eu tô adorando essa live de hoje. Meu celular já aguentou até agora, Luquinha. Tu não vai derreter ele mais, não. Eu tava falando pros caras que eu coloquei uma película especial no meu celular, antibafo. Antibafo. Eu tô pronto, negão. Tô pronto pra tudo. Então, assim, quando Cristo voltar, a gente pensa, cara, se Cristo vai arrebatar alguns em particular, então, para que ele vai voltar publicamente? Se ele pode fazer isso em secreto? Sim. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala que vai ser um evento público, global, todos verão, cara, não faz sentido eu dizer que isso vai ser algo particular. Então, a Bíblia fala que vai ser um acontecimento lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, fala que vai ser uma coisa audível, cara. Vai ser um negócio estrondoso, vai ser um negócio assim, nunca visto, entendeu? Então, para que todo esse espetáculo se vai ser só para alguns e não para todos, né? Então, cara, um ponto importante de entender, a volta de Cristo vai ser geral, não vai ser particular, não. Isso eu sempre acreditei. Isso eu sempre nunca tive dúvidas sobre. Né? Uhum. Sim. Até porque, falando sobre isso e voltando, saindo dando um salto gigantesco, saindo do fim, lá para o início, a nossa vida, né? Ela necessita de ter um criador, né, Lucas? Não tem como ter explicação da nossa vida sem um criador, né? Que no caso é Deus. Né? Eu vi o pastor Rodrigo Silva falando isso. A vida em si, na verdade não, Rodrigo Silva não. É doutor Enéas, né? Quem estuda aí um pouquinho vai saber de que eu estou falando. Doutor Enéas, ele era médico e ele dizia, a vida em si, ela necessita de um criador, né? Para dar uma ênfase aí no Enéas, né? Muitas vezes teorias belíssimas que ele tinha e crucificado e chamado de doido. Sim. Né? Assim, eu não estava vivo. Hoje muito do que ele falava, eu fui muito estudioso em questão do Enéas. Meu anjo, faz só um pouquinho o fone, que tá cuspindo no fone e tá chiando aí. Afasta um pouquinho o fone, tá bom? No jogo. Obrigado, seu fofinho. Esses caras são carinhosos, ó, mano. Doutor Enéas, ele era um cara que no auge dele, né, principalmente puxando pro lado da política, era onde ele era mais forte. Toda vez que ele se posicionava a algo, era tomado como doido, né? E hoje toda a teoria dele, hoje, questão das privatizações e tudo mais, é um assunto mais complexo. Mas hoje tudo vem à tona, né? Gente... Tipo Einstein, né, era um louco que hoje toda a sua teoria vem à tona. Hoje faz mais sentido que só tudo. Só para dar uma ênfase aí, não é nessa? Luquinha, eu tenho uma pergunta relacionada ainda a essa questão do arrebatamento. Assim, se a galera fala dessa questão do arrebatamento secreto, eles têm que ter algum fundamento, mesmo que sem fundamento nenhum, mas alguma coisa fora de contexto eles tiraram. Tem algum texto na Bíblia assim, que eles possam ter tirado de fora de contexto que fala sobre isso? Moisés, Enoque, Elias, né? Eles podem usar isso aí, quanto também tem aquela história lá que fala quando... Bacana, viu, Léo? E tal, aí vai ficar e o outro vai ser levado, né? Eu só não lembro onde está agora, depois eu vou procurar.
Mas depois você procura aí aquele contexto que fala como Cristo voltar, que um vai ser levado, outro vai ficar, entendeu? Mas isso não se dá, Lucas, ao fato de um ser salvo e outro não? Basicamente sim. Então, Né? só que É o que eu aquela entendo. coisa, né? Só que infelizmente, cara, as pessoas elas vão falando pelo que elas acham, entendeu? Agora uma pergunta, Lucas, sobre os 144 mil, que é uma grande um grande enigma aí para todos. O que esse número representa? É o que você está aprendendo sobre ele, estudando sobre ele, o que você sabe sobre ele. É um número literal, é um número profético? Existe alguma conta profética que nós consigamos fazer para entender ele? Como é que, E eu ainda como é que queria ser mais acontece? polêmico. É injusto ou não? Porque eu já ouvi falar que vai ter um lugar reservado só pra ele. Aí os caras que já passaram por tanta tribulação e vão e não vão fazer parte desses 144, não vai ser privilegiado também? O que tu acha sobre isso aí? Então, eu não cheguei a estudar ainda a matéria de Apocalipse porque é no último semestre da faculdade, né? Mas Tá. eu vou só comentar rapidamente aqui sobre os 144 mil, do pouquinho que eu entendo dele. Deixa eu só rapidão aqui. Ao vivo é assim mesmo, meu povo. Deixa eu só achar aqui. Luquinha, como foi que tu fez pra amarrar esse lenço nos teus queixos, hein? Porque pescoço tu não tem mais. Mas esse. Não é, velho? Olha os advogados, olha os advogados. Cadê esse negócio? Balinha entrou aí novamente na live. Cuida, Balinha. Para quem está acompanhando nossa live, pronto, vai, Lucas. Então, João, quando ele tem essa visão de 144 mil, antemão o que eu entendo hoje sobre essa questão, e também o que a gente aprende nos estudos bíblicos da igreja, Certo. é que quando João ele tem essa visão, ele vê ali depois que ele tem a visão e tal, 144 mil dos que foram selados, depois disso ele olha e ele vê, aí ele fala assim, olha, viu 144 mil. Depois disso ele vê uma multidão que não se dava para enumerar. Se você for Que era como grãos de areia, né? Como os grãos da areia do mar, né? Então, possivelmente esse termo 144 mil era um termo para se falar de um número que você não conseguia contar. Então, tá aqui, achei. Ó, tá aqui, pronto. Beleza, vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos, estavam em pé, conservando seguros os 4 ventos da terra, tal, depois 44 mil. No verso 9 de Apocalipse 7 diz, depois destas coisas, depois que ele viu 144 mil, eis que vi grande multidão que não podia enumerar. Todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então ele vê a multidão que não dava para contar ali, né? Pronto. Apocalipse 6:12, ele abre o sexto selo, verso 7 termina com uma pergunta. Sim. Então, a gente entende que esse número 144 mil é uma contagem que eles fazem, é um termo usado para algo que não se dá para contar. Era uma multidão tão grande, na visão que ele teve, que ele não conseguia contar quantas pessoas eram, então ele usa essa Analogia, né? Analogiazinha de 144 mil. Mas vamos botar lá para a questão da angústia de Jacó? Vamos. Só para a gente Vamos. falar rapidão sobre ela. Ó, tá lá em... Primeiro vamos entender, né? O porquê da angústia de Jacó. Lá em Gênesis 32 conta, né? Depois que Jacó, ele engana Esaú, ele compra a primogenitura por um Esaú, prato de lentilha, né? E aí alguns falam assim, Lucas, mas então por que Esaú se sentiu enganado, né? Sendo que ele fez ali um acordo com o irmão dele. Mas aquilo foi um engano, por quê? Porque Esaú estava num momento de fragilidade. Então ele agiu pela emoção, agiu pela fome, ele não pensou. Então, agindo moralmente,
ali, e logicamente falando também, então Jacó ele enganou o irmão dele, depois enganou o pai. Sim. Entanto que esse nome Jacó significa enganador. Então, Jacó, depois que ele comete esses erros, né? Aí ele vai sair de casa, e ali depois que ele sai de casa, o irmão dele fica furioso com ele. Ele disse que o irmão dele ia matar Jacó, literalmente. Ele queria matar Jacó. Então, Jacó ele vai, depois encontra ali o abençoado do Labão, o pai de Raquel. Então, Labão vai e faz ele trabalhar 14 aninhos para ter Raquel. Começa a Então, sofrência, né, meu filho? então, depois que ele encontra Labão, ele constrói família, ele constitui família, ele prospera na terra de Labão. E antes Então, disso, se eu não me engano, ele brigou com o anjo, não? Depois, né? Foi depois. E aí, então, ele vai, depois que ele deixa eu usar, ele colocou aqui e tá. Pronto, isso mesmo. Então, o Aldenir está explicando aqui dos 444 mil e tal. É a mesma questão. Quando ele olha, é uma multidão que não dá para contar. Então, Jacó, quando ele sai de Labão e ele agora quer voltar para Canaã, para continuar com a família dele, prosperando e constituindo, ele tinha agora que se encontrar com Esaú, né? Uhum. Então, ele, quando vai voltar com Esaú, Jacó, ele estava angustiado primeiro porque ele ia ser morto, né? Então, ele não queria morrer. Ele também estava preocupado com a família dele. Ele agora tinha filhos, ele tinha toda uma galera que dependia dele, financeiramente falando. E sem contar que passear nos desertos daquela região era um lugar perigoso, né? Deixa eu ver aqui. Lucas é fera. Tô aprendendo com você, meu pastor Aldenise. Então, ele nessa junta tudo isso e também junta uma questão, cara, que Jacó ele tinha também ali uma angústia espiritual. Jacó ele meio que estava em busca da aliança de Deus, a resposta de Deus. Ele queria ali a convicção de Deus do chamado dele. Jacó também. Qual que era a maior preocupação de Jacó em relação à angústia dele? A maior preocupação de Jacó é porque Deus prometeu para Jacó que ele iria perpetuar a descendência de Abraão. Então, ele tinha essa missão. Então, ele estava preocupado. Ele estava preocupado em perpetuar essa descendência. E se ele morresse, ele não conseguia fazer isso. Então, Letícia quer que eu use esse filtro. Dele... Hã? A tua imagem está travada, Fontes. Então, assim, uma das maiores preocupações de Jacó também era ele dar continuidade ao plano de Deus na vida dele. Então, isso é uma coisa interessante. Apesar dele ser um cara que vacilou muito e também continuou vacilando a correr da vida, a maior preocupação dele, cara, era cumprir os planos de Deus na vida dele. Esse é o primeiro ponto. Acho que eu sou parecido com Jacó. Pois é. Nós somos parecidos com ele, né, cara? A gente vacila, mas a gente tem, no fundo, essa preocupação de querer cumprir as coisas de Deus na nossa vida, né? Então, ali Jacó, quando ele vai até Esaú, ele está preocupadíssimo e tal. E aí, antes dele se encontrar ali com Esaú, Jacó ele se encontra com um homem, né? No meio da noite ali, na beira do rio Jaboque, ele se encontra até então um homem, né? Ele imaginava que era um homem. E ali a Bíblia fala, né? Ficando ele só. E ele estava tão angustiado, olha só, ele estava tão angustiado, tão preocupado com tudo, em morrer, com a família, em cumprir os planos de Deus e tudo, que ele saiu andando no deserto de noite lá, um lugar perigoso. Naquela região até hoje ainda tem ladrões do deserto, que se você for lá, você pode ser roubado, atacado por ladrões. Então ele estava sozinho lá, de vacila, e quando de repente ele encontra com esse homem. E aí ele começa a lutar com o homem, né? E a Bíblia fala que ele até o romper do dia ele estava lá brigando com o homem. E quando ele percebeu que não era homem comum, ele começou agora, se agarrou, quando ele percebe, quando o anjo ali, a Bíblia fala que era um anjo, né? Tocou ali nas juntas da coxa dele. E aí ele percebe que não é um homem comum. Então ele vai e abraça o anjo ali e pede para que ele fosse abençoado. E aí a história diz, né, que ele, quando ele abraça o anjo ali, aí o anjo pergunta para ele, né, como te chamas?
Aí ele foi e respondeu. Ele falou assim, eu me chamo Jacó. Mas por que que o anjo perguntou isso para ele? Porque o anjo sabia o nome dele. Sim. Perguntou porque o anjo queria lembrar o passado dele. Como ele estava preocupado com o passado, com tudo, pergunta assim, qual é o teu nome? Jacó, que significa o enganador. Eu enganava, eu errei, eu vacilei. E aí depois, no verso do capítulo 32, ele me chama Jacó, o verso 28 ele fala, já não te chamarás mais Jacó. Aí ele foi e falou, você vai se chamar agora Israel. Aí depois ele fala, porque como príncipe lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Ou melhor, lutaste com Deus e com Desculpa estar te interrompendo nessa parte. E eu entendo até que essa pergunta do anjo foi realmente para saber se ele tinha sinceridade também, né? Porque outras vezes já tinham sido feitas essa mesma pergunta, né? Quem tu és? E até no caso do pai dele, né? E ele dizendo, eu sou Esaú. E aí enganando o pai dele com isso, né? Sim. Agora então, será que de fato, Luquinhas, o pai dele ele foi enganado mesmo ou ele deixou-se enganar? Eu sei que a Bíblia não relata nada disso, mas para um pai, eu acho que mesmo que no estado de cegueira, mas diferencia-se a voz, em tudo, né? Eu consigo encontrar a Ana Lívia no meio de milhões de crianças. Né? A Bíblia até relata isso, né? Que Jacó, que o pai dele percebia que a voz era dele, mas que o perfume era do irmão, né? Porque ele colocou ali um casaco, né, de pele de ovelha, né? Bem rústico. Do seu irmão. Isso, né? Sim. Bem rústico, né? Porque Esaú. Isso, né? porque Esaú ele era um cara do mato, né? Enquanto Jacó era um cara mais de casa, né? Um cara mais pendurado. Digamos que Esaú era o raiz e Jacó era Nutella, né? Digamos assim, né? E mesmo assim ele conseguiu. Agora o interessante, né, Lucas, é que durante a história dele ele paga, né? Tudo que ele fez ele paga, né? E aí você vê que aquele ditado que é usado até hoje, né? Que tudo aqui se faz, aqui se paga, com Jacó foi real, né? Ele foi enganado pelo seu sogro, né? Assim como ele enganou, né? Uhum. E é interessante a gente lembrar que Deus permitiu esse acontecimento para ensiná-lo também, né? Sim. Ali ele aprendeu. É tanto que ele de fato mudou. Ele não fez mais isso. Ele teve até a chance também de enganar o sogro dele, mas ele não enganou. Então ele agora tinha de fato aprendido com o erro dele. Mais uma coisa importante de lembrar é que Deus não precisa que a gente erre para cumprir os propósitos dele. Ele poderia ter, de outra forma, ter cumprido aquele propósito na vida de Jacó. Ele prometeu. O mais novo seria o que daria continuidade à descendência de Abraão. Então, a promessa era clara. Agora, Jacó era um cara ansioso que nem a gente. Então, ele queria apressar os planos de Deus. Agora, isso aí nós... Assim como Abraão também quis apressar os planos de Deus quando decidiu ter Ismael com a sua serva, junto com Sara. Deus falou, eu vou dar o filho para vocês, fica tranquilo. Aí o miserável foi lá e adiantou as coisas, mas Deus usou tudo aquilo como bênção. Pegou o que era errado e transformou em bênção. Assim também como Jacó, entendeu? Mas isso aí nós também conseguimos visualizar lá na história de Sansão, né? Onde Sansão já era predeterminado para libertar seu povo e que não precisava do erro, não precisava daquela história, né? Para que Sansão libertasse seu povo, né? Mas eu acho que aí entra a questão do livre-arbítrio, né, Lucas? Eu estava até comentando com um amigo meu. Independente de pessoas falar sobre a predeterminação, que isso aí eu entendo mais como Deus já saber o nosso destino, o nosso ponto final, o nosso ponto de chegada. Independente disso, ele não interfere em nada, né? Nós não sabemos aonde vamos chegar. Então a decisão de ir para a esquerda, de ir para a direita, de dizer um sim, de dizer um não, de fazer ou de não fazer, cabe somente a nós, né? E aí é onde entra o total livre-arbítrio, né? Apesar de Deus já saber onde chegaremos, ele já sabe da nossa história, nós não sabemos, né? Então nós estamos ali sendo autores da nossa história. 30 segundos para terminar a live, vocês querem entrar em outra? Ou o tempo de vocês não dá mais? Tá muito interessante o papo, mas eu queria continuar, mas depende de vocês. Por mim eu continuo. Então eu também. Tem que terminar pelo menos Jacó aqui. Vamos. E aí dá pra gente esticar um pouco mais em Jacó. Eu vou finalizar essa e vou voltar a outra, tá?
Pronto, manda ver aí. O Show, último cuida. a sair é filho do Lucas. Vivo! Pastor Cola Podcast marcando e fazendo história, meus amigos. Estamos aí falando sobre a aflição de Jacó. Estamos tendo, digamos que um estudo bíblico, né? Aqui estamos aí tendo, digamos assim, um estudo bíblico, né? E só esperar o nosso amigo Lucas, nosso pastor Lucas voltar, juntamente com o nosso diretor de marketing, Léo, né? É o nosso amigo e parceiro Joacílio Fontinelli. Grande Aldenise, estamos já voltando, viu? Só esperando o Lucas entrar aí. Cara, eu vou convidar agora, Léo, o próprio Aldenise também. Vamos ver se ele consegue entrar aí. Aldenise, aceita aí a gente? Show, Né? show. Aliás, se quiser deixar ele na minha vaga, que é até o que eu ia dizer agora, gente. Eu vou precisar me ausentar, porque eu ainda tenho que fazer teste pro Coral uma hora dessa. Eu tenho que fazer Tá. uma mentoria aqui pro Coral, então eu vou precisar me despedir da galera. Tá. Mas se puder deixar essa live. Pior que a gente combinou um negócio ali, então. Não, mas eu salvei. Salvou, Eu né? salvei. Eu vou deixar, porque é uma coisa que eu quero muito rever esse assunto. Mas é Eu isso, salvei. um abraço aí a todos que vão continuar na live, gente. Um assunto maravilhoso. E é isso. O Bom sábado a Aldenise, todos. se Aldenise quiser entrar, tá, Aldenise. É interessante. 2 minutos eu vou pôr uma camisa. Show, show. E aí, Luquinhas, o Léo vai ter que se ausentar porque ele vai Beleza, valeu, Léo. fazer ainda um teste aí pro coral, tá? O cara é professor, meu querido. Obrigado, eu vou trazer ele aqui na FADBA ainda pra ele Meu cantar amigo, eu vou dizer uma coisa. Um sonho, viu, Luquinhas? Se você quiser fazer essa ponte, é nós aí, irmão. Rapaz, Tchau, eu vou Samara. pra ele trazer. eu vou Valeu. dizer uma coisa. Graças a Deus, muitos ali da geração nossa ali no Advi, né? A minha geração, a geração de vocês, graças a Deus, muitos de nós hoje estamos ainda nos caminhos, né? E fazendo a diferença, né? Isso é um Aqui ponto tô- bem Eu tô importante. aqui no escuro aqui, por conta que eu tô aqui no quarto das meninas. Viu? Sem problemas. Fontinelli, o Léo deu uma saída, que ele ainda foi fazer um teste do coral aí, mas o Aldanis vai entrar aí com a gente, tá? Ele E aí a gente- ele foi usar drogas Denise, é Líder Master Desbravador. H2O. Tá, Oi? já terminou o Líder Master avançado. É Massa! nosso diretor do clube de líderes aqui do Salt. O Show! bicho é fera, desbravador. É apaixonado pelo clube que nem a gente aqui. Ah, então tá em casa. Tá dentro da live correta ele. É. Bola. É tanto que tá aí. Ele tá aí na hora dessa assistindo com a gente aqui, colado. Ele não... Érica Barreto, saiu o resultado de quem ganhou. Saiu, Érica. Ontem mesmo, ao vivo na nossa live, saiu. Uma galera lá de Paracuru ganhou. Débora Rocha e Marcos, né, ganharam lá. Enfim. E Luquias aí continua, enquanto o Aldenise não chega, né? Ele foi só colocar a camisa. Para quem, Olha só, aí- pra quem entrou aí na nossa live agora, nós estávamos falando sobre a angústia de Jacó, né? E vamos destrinchar um pouco mais esse contexto aqui. Pronto, então vamos lá. Jacó, aí depois que ele luta ali com o anjo, né? Até então a gente imagina que é um anjo. Uhum. Então, Mas ele- a Bíblia fala que era um anjo? Então, na verdade, fala que é um homem, né? Que o homem estava ali e começou a lutar com ele. Depois vai dizer que é Deus. Só que até então diz que é um homem, entendeu? Como se Certo, fosse informado um anjo ali, um homem, como se fosse um anjo. Aí certo. depois que Jacó ele luta, e aí o anjo pergunta qual é o nome dele, com esse significado. Chama o Aldenise para ele participar. Ele tá... Já chamei. Ok. Já chamei. Pronto. E aí, depois disso, o anjo, o homem que tá ali, briga com ele, aí fala para ele, ó, vou mudar o teu nome. A partir de agora eu perdoei o teu passado, eu te perdoei, e agora você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. No Isso. sentido de que ele lutou pela bênção dele, né? E aí no final ele falou assim, ó, tornou Jacó e disse, rogo-te. Ele perguntou, aí ele depois disse, né, não chamar Jacó e tal, aí pediu para que abençoasse ele, o anjo que estava ali, no caso, a gente crê que é Deus, chamou ele ali e abençoou ele, né? Depois que ele Sim. abençoa, aí o Jacó perguntou, né? Rogo-te, como te chamas? Aí ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou, pronto, saiu. Aí depois Jacó escreveu, chamou aquele lugar ali de Peniel, porque ele viu Deus face a face, e sua vida Sim. foi salva. Só que aqui, Jacó disse que ele viu Deus. Mas ali, a pessoa que lutou com ele não se apresentou como Deus, não disse que era Deus. Mas a gente entende como? Pela questão, eu vou já mostrar na Bíblia, comprovando que era Deus. Mas a gente também entende porque só quem tem poder de abençoar é Deus.
Sim. Então, ali, ergue a mão e abençoa ele. Aí, quando você vai para o capítulo 35 de Gênesis, aí agora, essa palavra angústia, ela não é usada até então. Mesmo Jacó passando por toda essa angústia, a Bíblia só vai relatar o nome angústia no capítulo 35 de Gênesis. 35, o verso 5. Aí ele fala assim, ó. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. E tal. Deixa eu... Betel, acompanhando o caminho por onde andei. Deixa eu ver aqui rapidão. Perdi o verso aqui. Ponto, achei. Verso 3. Levantemo-nos, né? Subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu num dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, mais uma vez, ele afirma que o anjo que apareceu era Deus e diz, aí fala da angústia dele que ele estava sentindo. Então, a gente fala que no fim dos tempos terá também angústia parecida como essa. Mas por que a gente fala isso, né? Você vai entender agora, daqui a pouquinho. Aí, lá em Oséias 12, vai dizer assim, ó. Lá ele vai relatar, né, a história de Jacó. Agora, olha que interessante. Naquele momento, Jacó, ele ainda estava se libertando de um passado sujo que ele teve. Uhum. Então, até então, Jacó estava num processo de mudança. Certo. Então, ele não era visto como um exemplo. Mas quando chega em Oséias, o profeta já coloca assim, ó, no tema. Jacó, modelo para o povo de Israel. Ou seja, o Jacó antigo agora é Israel. Ele mudou completamente. Ele agora é um exemplo para a gente. Mas isso Aí, se dá pelo encontro dele com Deus? Pelo encontro dele com Deus também, né? Todo o processo, né? Todo o processo, né? O processo dele foi longo, né, Lucas? O processo de Jacó foi bem longo, né? E o interessante também ali, naquele momento, é que Jacó, tanto o que ele viveu, mas aquele momento que ele teve com Deus ali revela duas coisas importantes. A primeira é a questão do perdão de Deus, né? Deus perdoou o passado dele. E segundo, Deus renova a aliança dele com Jacó. Amém. A mesma aliança que ele fez com Abraão, que ele fez com Isaac. Ele faz com Jacó também, né? Reafirma com Jacó. Tanto é que logo depois disso, né? Eu não sei eu não me lembro ao certo quem vem depois de Jacó, mas tem textos na Bíblia que falam, né? O mesmo Deus que foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então Jacó ele se tornou referência do poder de Deus na vida de uma pessoa, né? Do poder transformador, né? Sim. Na verdade, até Jacó, Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, né? Depois são os profetas, né? Uhum. Depois são os profetas. E aí, olha só, aí Oséias 12, verso 4 fala assim, ó. Melhor, no verso 3 fala assim: no ventre pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou Deus e ali falou Deus conosco. Então, aqui o profeta ele confirma que realmente foi Deus que apareceu. Sim. Ellen White, ela confirma. Alguns usam Ellen White, mas a gente tem que entender que Ellen White, ela é uma profetisa, é importante a gente usar, mas a Bíblia já tem resposta para tudo. Uhum. Ô, Lucas. Primeiro a gente usa a Bíblia, entendeu? Isso é importante lembrar também. O Aldenis quer falar aí. Se tiver com a câmera ligada, Aldenis, pode aparecer aí pra gente. Tá ligado. Tá ligada não? Tá mostrando não? Não, tá mostrando não. Tu tem que mudar, porque aí, ó, na live tu tem a opçãozinha de tu virar a câmera pra selfie, né? Pra frontal. Pra selfie. Que tá... Você tá me vendo? Tem a opção. Não. Eu tô me vendo, mas você não me vê. No meu aqui tá eu de fato não estou vendo. Mas pode falar, Aldenis. É interessante que o Lucas leu no texto aí do versículo 4 de Oséias 12. Lê a última palavra do texto, Lucas, novamente. O que diz aí? E ali falou o quê? Ele falou quem é Deus conosco? Deus conosco. Emanuel. Se referindo a gente, né? Também, né? Emanuel é Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Quem foi que falou ali com Jacó? Deus conosco. Quem era que estava ali naquele momento? O próprio Jesus Cristo. Emanuel, Deus. Era Cristo que estava ali, nessa luta.
É um detalhe que a gente às vezes deixa passar, né? Ah, verdade. Agora uma pergunta interessante para vocês aí, um pastor, o outro se formando em pastor. Por que que nos primórdios ali, nos patriarcas, a comunicação de Deus para com o ser humano, ela era tão mais simples, né? Por mais que ele não aparecesse em sua magnificência, né? Em sua total, em seu total esplendor, mas ele era mais presente na vida do ser humano ali. E por que que com o tempo isso foi se esvaindo, né? Tem alguma resposta bíblica para isso? Vai falar, Vinícius? Pode falar. Uhum, uhum, sim, 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 fato. Sim. Uhum, isso. Uhum, presencial, né? Uhum, uhum, sim, sim. E mediante a isso, só um fato aqui que me passou pela mente, antes da morte de Cristo na cruz,
Satanás ele ainda ia na presença de Deus, né? Nós podemos ver ali em Jó, né, na história de Jó, que dá para perceber que Satanás ele está na presença de Deus, porque Deus pergunta: de onde vens? E ele fala, né, de rodear e vagar pela terra. Viu teu filho Jó, né? E ali começa um diálogo, e dá para entender que ali Satanás ele ainda tinha uma relação de ida até o céu. E tem uma explicação para isso, dá para se explicar o porquê que até antes da morte de Cristo, Satanás ainda tinha esse acesso ao céu, uma vez que ele já havia sido expulso. E dentro desse contexto a pergunta é, se, e aqui é um se gigantesco, se Satanás, Lúcifer, tivesse se arrependido do que ele fez antes da morte de Cristo, estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? Haveria essa possibilidade do arrependimento de Satanás ali antes da morte de Cristo no Calvário, ou não? Ou isso não existe? Então, essa é uma pergunta muito boa. É muito boa mesmo. Eu vou só comentar aqui um pouquinho, depois se o Denis quer falar também, ele entra aí e fala. Tá. Caiu aí. Foi, ele deu uma saída, mas Aldenis, se tu estiver ainda aqui na live, deixa eu ver se ele ainda tá. Não, caiu a dele. Mas quando ele voltar, ele entra novamente. Ah, tá aqui, ele já enviou sua citação. Estou colocando um assunto bacana. Então, olha só. Essa até o microfone, sou só ouvinte. Satanás, ele aprova que ele não... Depois que ele é expulso do céu, a primeira vez, porque é importante lembrar que houve 2 expulsões de Satanás. A primeira foi quando teve o conflito que ele queria ali tomar o lugar de Jesus no céu. Ellen White vai dizer que ali houve toda a contenda, toda a questão, e ele foi expulso. Então, o primeiro ponto ali, quando ele é expulso, ele teve a oportunidade de se arrepender naquele momento. Certo. E ele não quis se arrepender. Mas ele teve uma pergunta, um acesso assim para o arrependimento? Cita isso em algum canto? Ele tinha constante audiências com Deus. Então ele marcava constante audiências com Deus. Uma prova disso é com Jó. Ele marcava audiência com Deus. E no relato de Jó, a gente vê isso, né? Então, ele ali naquele momento, ele teve a chance de se arrepender, mas ele não queria se arrepender. A prova disso é que depois que ele é expulso, a primeira vez do céu, então ele tem um momento que ele pede novamente audiência com Deus, ele vê um anjo passando, Ellen White relata isso, e ele pede uma audiência com Deus. E aí quando chega lá, ele pede para voltar para o céu, tinha se arrependido, porque quando ele chegou na terra, ele viu que não era bem o que ele imagina, bem o que ele queria. Uhum. Ele queria poder, ele queria glória. Uhum. E aqui na terra não tinha nada para ele, né? Então o que acontece? Ali que ele falou não para ele. Ele não tinha mais volta para ele. Porque o coração de Lúcifer já estava corrompido. Tá, só uma perguntinha aqui, te fazendo uma interrupção, mais uma vez, mas quando Satanás ele chegou à Terra, a Terra era sem forma e vazia. A Terra já existia. Então o que é que dá-se a entender ali? Ele veio diretamente para a Terra, ele foi para algum outro canto, porque lá, até quando Deus pergunta de onde vens, ele de rodear e vagar pela terra, né? Então quer dizer que ele já estaria aqui? E tem um rapaz aqui, ó, Ironaldo Severino, perguntando em qual livro ela fala isso? Vai falar no livro Eventos Finais. Eventos Finais vai falar. Só olha na guerra lá. É só olhar no livro Eventos Finais, acho que se eu não me engano, capítulo 3, se eu não me engano. Show. Mas lá tem um capítulo que fala da guerra. Eventos Finais, você vai ler no capítulo fácil. Da guerra, da primeira guerra descrita, que é entre a batalha de Deus e Satanás ali, de Jesus e Satanás? Quando ele é expulso, né? E Apocalipse 12 vai falar sobre a segunda guerra. Tá, só um minutinho. Cara, o Aldenis está enviando aqui solicitação, mas por algum motivo eu não estou conseguindo aceitar, tá, Aldenis? Aqui está dizendo que você não pode entrar, eu não sei o porquê. Talvez o Instagram tenha bugado aqui. Enfim. Se eu não me engano, Lucas, pode falar. o Ellen White fala que eu li recentemente um grande conflito
Ali entre página 495 e 96. Eu tenho memória boa para essas coisas. E na história da redenção também fala. Só para concluir a Sim. pergunta aí do irmão aí. História da redenção e no grande conflito. E aí a pergunta é, Satanás ainda tendo acesso ao céu, mesmo depois da expulsão, por que que ele ainda tinha acesso a Deus, à presença de Deus, e se ele poderia ter se arrependido antes da morte de Cristo? Então, depois que ele é expulso do céu, ele já não tem mais volta. Esse é o ponto-chave. Certo. Segundo, a questão, quando ele é expulso, por que que o acesso dele não foi cortado 100%? Ele acusou a Deus de ser um Deus Tirano. pessoa, um Deus que manda. Ele colocou em crédito o caráter de Deus Certo. e a lei de Deus. Então, se Deus expulsasse ele, cortasse o acesso 100% dele no mundo e tudo, ele poderia, de fato, o mundo achar que Deus era isso mesmo. Mas tá, o mundo, quando você diz ele poderia de fato achar que Os mundos não caídos. Então você dá a entender que existem mais mundos aí que nós não conhecemos. Sim, sim. No universo existem outros mundos não caídos, nós cremos nisso também, entendeu? Mas onde é que fala isso? Eu tô jogando essas perguntas, Lucas, porque tem gente na live assistindo e pelo que eu tô vendo tem alguns que não são adventistas, né? Pelo que eu tô percebendo. Nós cremos pelo Espírito de Profecia que existem outros mundos. E também a Bíblia dá a entender que existem outros mundos também não caídos. Né? Aonde? Eu estou lembrando o verso exato. Agora, é só pesquisar no livro de Apocalipse, vai falando sobre a questão dos planetas, você vai encontrar. Aí no Apocalipse, Isaías também vai falar sobre essa questão. Eu lembro de qual agora, o capítulo nem o verso. Tá. Quem me pegou assim de surpresa, então... Sim. Então, assim, o que acontece? Depois que acontece a primeira expulsão, o acesso dele não é cortado por esse motivo. Porque estava em jogo o caráter de Deus. Então, quando que o caráter de Deus ele é, de fato, ali comprovado que o que Satanás está falando é mentira? Quando Cristo morre na cruz. Então, até a morte de Cristo, Satanás, sim, ele se arrependesse, ele teria o perdão. Não teria, não. E por que, Lucas? É porque essa, para quem não entende, é um grande questionamento, né? É um grande questionamento, né? Mas o que é que consiste o perdão? O perdão é para aqueles que se arrependeram. Lúcifer não se arrependeu. Não, mas não, guerreando. Show, mas a questão era aqui, porque dizem, tá? E aqui eu vou ser bem supérfluo. Fala-se que no rompimento do véu e na passagem do santo para o santíssimo, ali é como se fosse o fechamento da porta da graça para Lúcifer. Até então Lúcifer, Satanás, já. E se até aquele momento ele se arrependesse, né? Até ali a morte de Cristo ele se arrependesse, ele teria o perdão. Mas aí onde é que entra isso, né? O estudo teológico, o que é que ele pensa e o que é que ele fala sobre tal? Muitas pessoas acreditam lá no João 19:30. Eu sei que é João 19:30, mas eu não vou saber falar o verso completo, né? Estou aqui no escuro aqui, o raço cega, eu não vou conseguir ler, mas algumas pessoas acreditam que o tempo da graça de Satanás ele se esgota na cruz, né? Mas aí no caso, Lucas, o pecado... João 19:30. Isso. Mas aí no caso o pecado de Satanás seria aquele pecado que na Bíblia fala que é o único que não tem perdão, o pecado contra o Espírito Santo? Seria esse o pecado de Satanás? Ele basicamente não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, ele com certeza teria o perdão antes da morte de Cristo, né? Agora, ele não se arrependeu. No momento algum ele se arrependeu. A prova é que ele continuou guerreando e tal. Continuou em rebelião, né? Então só para o Dave, que está aqui na nossa live, abraço, Dave, até falando. O que o Dave está falando é que se ele tivesse se arrependido, ele sim teria o perdão. Mas como ele não se arrependeu, ele continuou guerreando contra Deus, ele não teria como obter o perdão. Não é isso? Isso. Show. Se ele tivesse se arrependido, sim. Show. Ele se arrependeu. Isso. Então, Show. E a intenção do coração dele já foi vista desde o início, que ele não ia se arrepender.
Entendeu? Sim, Então, quando a sim. gente fala que ele, desde o início, depois da expulsão, não seria novamente aceito, porque desde o início ele não estava disposto a se arrepender. Entendeu? E a conduta dele mostrou isso. Mas Então, por esse então, motivo também. meio que era uma. Mas tu não entende como uma falta de respeito também? Ele tá ali na presença de Deus, indo na presença de Deus sempre ali, e ainda acusando o povo, porque há um time-lapse aí muito gigantesco entre a expulsão dele, entre a criação do Éden, Adão e Eva, e entre Jacó, e entre Jó, né? Há um time-lapse aí gigantesco, né? Sim, agora, É muito grande, é muito extenso. sim, mas aí, Lucas, entra a questão importante que, tipo, ele não é que era uma falta de respeito de uma certa forma, sim. Deixa eu ver aqui. E aí, o que acontece? Ele tinha audiências com Deus e ali ele acusava, era como se fosse uma espécie de julgamento, entendeu? Aldenise, Então, eu era uma sei que espécie de... o Aldenise entrou aí por outra conta, mas o Aldenise, por algum motivo, não está aceitando a terceira pessoa na live. Eu não entendo o porquê, cara. Mas não está aceitando. Eu vou tentar lhe convidar aqui. Vamos ver se eu convidando dá certo. Sim. Mas, Lucas, vai falando aí. Então, olha só, essa questão aí da... Ixi, agora eu me perdi o que tá falando aqui. Me lembra onde eu parei. Tá, sobre que Satanás ainda guerreava, por isso. Ah, tá. A falta de respeito de ele ir ainda até a Deus. Na verdade, de certa forma, não era porque, assim, ele colocou uma pauta ali, colocou uma pauta, acusou Deus de falta de caráter, né? Então, Deus, ele permitia, porque Deus estava provando para todos que estavam acompanhando essa história, tanto os anjos quanto os mundos não caídos, que estavam acompanhando ali, provar que não era o que Satanás estava falando. Então, ele teve ali alguns audiências com Satanás. Uhum. Ó, o Denise aí entrou na nossa live. Opa, Denise, Então, tudo bem? Prazer, meu querido. Galvão aqui. Ele teve algumas audiências ali. Você vê na história de Jó, do profeta, do sacerdote também Josué, onde ele tenta acusar ali as pessoas. Então, quando é que isso é cortado o acesso e acontece a Segunda Guerra, de acordo com Apocalipse 7, Apocalipse 12? É quando Cristo morre. Até então, Deus ainda permitia por esse motivo, porque estava em crédito o caráter de Deus. Uhum. A palavra de Deus estava em crédito. Então, aí você vai lá no capítulo 12, ele fala, naquele dia, depois que Cristo morre, Apocalipse 12, aí o verso 11, ele vai falar assim, ó, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, que deram mesmo face da morte e não amaram a própria vida. E por isso, festejar os céus, tal, tal e tal. Aí verso 9 fala, e ele foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aí, você vem aqui em João agora, o livro de... Só voltar aqui rapidinho para me lembrar onde é que está. O livro de João. Aqui quando acontece a segunda expulsão, né? Depois que Cristo morre. João. Tá. Lucas, eu só queria, antes de tu completa aí, eu queria te fazer uma pergunta. O meu papel aqui é literalmente gerar perguntas e gerar polêmicas para que vocês... Fontes, eu tô te vendo aqui, certo? Eu não tô te conseguindo também convidar, porque por algum motivo o Instagram não tá aceitando 3 pessoas, onde geralmente aceita 4 numa live, mas show, Fontes, muito obrigado. Eu tô lhe vendo aqui. E depois, Lucas, eu queria só te fazer uma pergunta, depois que terminar de ler esse texto, porque eu acho bacana essa interação, porque eu tô vendo aqui que tem gente que não saiu até agora, certo? Enfim, vamos embora. Tem gente que está na live aqui há um tempão. E já estamos na terceira hora de live. Sim, Apocalipse 11 vai relatar ali a Primeira Guerra e tal. Ezequiel também fala. Isaías também fala a Primeira Guerra, que o coração dele se elevou e tal, e depois foi expulso. Aí Apocalipse 12 fala da Segunda Guerra. Aí ele vai relatar que houve ali a peleja, que ele foi expulso o dragão, a antiga serpente, tal e tal e tal. Aí o livro de João 8, ou melhor, João 12, verso 31 diz: chegou o momento de ser expulso
de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, nesse momento aqui, depois que Cristo morre, ele ascende ao céu. Quando ele ascende ao céu, ele ali, a primeira coisa que ele vai fazer é ele, naquele momento, o Satanás perde o domínio na terra. Uhum. Ele perde o domínio. Porque agora Cristo provou para o universo que ele estava certo, que ele não era o que Satanás estava falando. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele dá a sua vida porque não merecia. Agora, Então, ele toma o domínio, corta o acesso dele ao céu, e aí ele volta para o céu, ascende ao céu, e quando ele volta ali, há uma segunda peleja, que Satanás, junto com seus anjos, se revolta, e ali acontece essa segunda guerra, de acordo com o Apocalipse, né? Então, aqui basicamente acontece a segunda expulsão, e desse momento em diante aqui, Satanás ele perde o domínio dele sobre o ser humano, e agora ele não pode mais acusar ninguém, ele não tem mais autoridade aí. Ela agora vai tentar de outras formas destruir o ser humano, mas agora ele não tem mais nenhum contato e é cortado o acesso dele ao céu 100%. tá. E uma pergunta, e agora eu gostaria que o Aldeniz respondesse. Boa noite, né, Aldeniz? Quase boa madrugada. Boa noite. Mas, assim, uma pergunta bem polêmica que me veio à mente aqui agora, e eu acho que o ponto é esclarecer tudo aqui. Eu ainda tenho a chance, como qualquer outro ser humano, de me salvar, certo? Show. Embora eu peque contra Deus, embora eu blasfeme contra Deus, embora eu proteste contra Deus, como existem seres humanos aí que falam de Deus, coisas que são inimagináveis você pensar em proferir essas palavras que eles falam. E por que hoje não existe mais a possibilidade do perdão para Satanás e seus seguidores ali? Por que hoje não se esgotou de fato tudo? Por que não tem mais isso, né? Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 14, ele vai até complementar um pouco da fala do Lucas a respeito da possibilidade de Satanás, né, e em relação à guerra que o Lucas citou muito bem aí. Hebreus 4, 14 diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. A graça é um dom imerecido, mas para que a gente ache graça diante de Deus, temos que nos achegar ao trono de Deus. Sim. E quem é que se achega ao trono de Deus estando em pecado? De que forma eu me achego ao trono de Deus? Eu preciso estar em santidade. O diabo e os seus anjos nunca vão se achegar ao trono de graça de Deus. Primeiro, de que para que haja o arrependimento, é necessário que nós permitamos que o Espírito Santo faça essa obra em nós, que é ele quem convence do pecado. Confere. Se o diabo ele nunca vai procurar o Espírito Santo, que é Deus, para poder confessar os seus pecados, não há perdão. Não há perdão. E ele, por ser instigador e iniciador do pecado, de fato, a porta da graça, sim, dessa forma, se fechou para ele. Porque o mal que ele causou não é um mal irremediável, sim, né? Sim, fato. Mas uma pergunta vamos abrir aqui o leque de possibilidades, algo que talvez nunca seja possível, pelo que nós estudamos, cremos e sempre entendemos. Mas se o jogo virasse, se Satanás, Lúcifer se arrependesse, existiria isso? E teria essa possibilidade? Ou como você falou, o mal que ele causou é irremediável, né? Porque aí entraria de fato a justiça de Deus, né? Que por mais ainda que ele se arrependesse, ele teria ali suas consequências, né? Como é com qualquer ser humano, né? A consequência do diabo é uma consequência eterna. É uma consequência eterna. Você vai ter um texto que diz assim: quando Moisés sobe ao monte e vê Deus ali na sarça ardente, né, a manifestação divina, e Deus pede para que ele vá até o Egito novamente, e ele diz assim: olha, você vai, eu endurecerei o coração do faraó e ele não vos deixará ir.
Deus endureceu o coração do faraó para que o faraó não deixasse o povo ir? Ou o faraó já tinha endurecido o coração para o Espírito Santo, né? Aí, quando Moisés chega lá para falar com o faraó, qual é a resposta que o faraó dá para Moisés diante da solicitação do povo sair e adorar a Deus no deserto, ir embora? Ele diz assim: eu não conheço o teu Deus e nem tão pouco vos deixarei ir. O coração dele já estava duro, já estava fechado. E mais na frente, no contexto, nós vamos ver que, assim, que o faraó pesou o coração, foi achado que seu coração estava sendo pesado. Na cultura da época, eles tinham uma ideia de que quando uma pessoa morresse, se pesava o coração e se pesava uma pena. Caramba. Se o coração da pessoa fosse mais pesado que uma pena, a pessoa estava perdida. Mas isso Então, acontecia de fato ou era algo, aspas, Sim, acontecia. Era uma tradição deles na época. E quando o contexto diz que o coração do faraó foi encontrado, foi pesado, estava dizendo que automaticamente ele estava condenado. Ele estava condenado. Por que ele estava condenado? Porque ele fechou a porta do seu coração para que o Espírito Santo não trabalhasse na vida dele. O faraó que morreu, ele não tinha mais o Espírito Santo trabalhando na vida dele, por mais que Moisés trabalhasse ali, teve os sinais, que a gente não pode chamar de pragas, foram os sinais de Deus, né? Ali no meio do Egito. Ele estava com o coração duro, ele via tudo acontecendo, mas ele não se abria. Por isso que essa impossibilidade em relação a Satanás, ele não é Lúcifer, não um anjo mais, ele perdeu todos os seus privilégios. Então é impossível porque o coração dele já foi pesado, já foi achado em falta, e não há mais como o Espírito Santo trabalhar na vida dele para que ele mude esse pensamento dele. Por isso ele sabe que pouco tempo lhe resta, e a Bíblia vai dizer que está como leão ao nosso derredor, porque o que ele puder fazer para destruir o máximo dos santos, ele vai fazer. E você acha que Satanás, em algum momento da história, ele se manifestou novamente além da serpente? Por exemplo, ali no próprio faraó em questão, e aí numa história mais contemporânea, mais próxima de nós, o próprio Hitler, ele chegou a se manifestar de fato em algum momento, ou o senhor acha que a única manifestação presencial dele foi lá no Éden? Presencial. Satanás, ele é um anjo poderoso. A Bíblia diz que ele tem poder de se transformar num anjo de luz. Sim. Né? Ele está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja. Se configurando em pastores. Caramba! Que enganam as igrejas, que levam as pessoas para o mau caminho com doutrinas enganosas, que difamam o nome de Deus ali dentro mesmo. Porque se, por exemplo, eu sou um pastor, e aí eu estou dentro da igreja, eu cometo um pecado, e estou com esse pecado acariciado há muito tempo, guardando ali, e trago um opróbrio muito pesado para dentro da igreja, e por causa disso, muitas pessoas se afastam do caminho. Quem era que estava trabalhando na minha vida? Era o Espírito Santo, era o próprio diabo? Era o diabo. Então, o diabo, ele trabalha dessa forma, com o poder da influência, o poder da mente, nas mídias sociais, tudo isso. Senhor... Ele não vai aparecer pessoalmente, mas em outros... Ele trabalha com liderança. Sim. Ele gosta de liderança. Sim. Ele não trabalha com coisa pequena, ele quer coisa grande. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante, que é uma coisa que minha esposa fala sempre. Minha esposa diz assim, referente ao Clube de Desbravadores. Meu filho, se a direção do Clube de Desbravadores estiver em pecado, o clube ele nunca vai para frente. Não tem como, né? Não existe. Você pode ter a maior quantidade de meninos, você pode ter a maior quantidade de direção, você pode ser o melhor clube, mas se a direção estiver em pecado, não anda, não tem como, né? Não prospera, né? E isso é um fato bem interessante. Mas então, só para quem está acompanhando aí a gente, nós estávamos discutindo se havia possibilidade de Satanás ter sido perdoado e salvo, né? E pelo que eu entendi aqui, haveria se ele tivesse parado antes da morte de Cristo, né? E esse se é bem grande, uma vez que quando ele foi expulso do céu, ele já veio com essa metodologia já enficada em sua mente, né? Ele quer arrastar de Deus o máximo que ele puder, porque ele sabe que ele faz Deus chorar quando ele... Pode falar. Desculpa te cortar. Não, pode falar. Ele teve a chance antes de ser expulso, né? Uhum. Só que depois que ele é expulso, ali foi o ápice da corrupção dele, entendeu? Agora tem um detalhamento maior
ali entre o primeiro ato de Satanás, o primeiro ato de pecado, digamos assim, até a expulsão dele? Tem como a gente detalhar essa linha de tempo aí? O que aconteceu, como se deu? Ellen White fala sobre isso detalhadamente ou só superficialmente? A gente tem a Bíblia, tipo, por exemplo, ele já depois que é expulso, depois que é criado Adão e Eva, logo no início da humanidade, ele já começa a trabalhar ali. Sim. Então ele já estava tentando, rodeando o universo, tentando ali as pessoas e tal. Então, quando já começa Adão e Eva, depois a gente vai ver ali Caim e Abel, aonde comete o primeiro suicídio, ou melhor, primeiro suicídio não. Primeiro homicídio, né? Primeiro assassinato. Homicídio, O primeiro homicídio, então você vê ele trabalhando já desde o início. Depois ali ele vai... Aí a gente vê ali a Bíblia relatando mesmo a presença dele, tentando Jó, né? Então ali, até ele marcou isso com Deus. Depois também a gente vê ali ele de maneira bem visível mesmo, quando ele tenta ali também acusar, igual a Jó, o sacerdote Josué. Agora só eu só viajei aqui, e o pastor acho que ele vai até rir, os pastores vão até rir, mas eu dei uma viajada. Bom, eu fiquei com uma coisa encucada na minha mente, onde falam de outros mundos existentes, certo? Então, entende-se, pelo menos eu tenho um pensamento, se existiam outros mundos, esses outros mundos conheciam a Lúcifer, uma vez que esses outros mundos prestavam culto a Deus. Confere? Tem nexo esse meu pensamento? Então, será que Adão e Eva caíram por não conhecerem todo o protocolo de Deus, toda a convivência de Deus? Porque a Terra é um mundo novo, né? Quando eu imagino assim, quando Lúcifer foi expulso do céu e rodeou outros mundos, os outros mundos logo de cara disseram: ei, sai daqui, tu foi expulso lá do céu, não vem querer atrapalhar a nossa vida aqui não. Mas Adão e Eva, eles não tinham esse conhecimento. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui ou não? Não, a Bíblia fala que eles ali, antes de Satanás tentar eles já tinham sido recebidos, Deus já tinha explicado para eles sobre a questão do erro em si e tal. Planchinha. Ellen White também vai ampliar falando, né? Que os anjos passavam ali momentos com eles ensinando tudo o que tinha acontecido. Então eles pecaram ciente. Uhum. Porque se eles não estivessem cientes, não seria pecado. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá. Então, o fato de ter sido um erro e um pecado, por ter consequências, o fato de ter tido consequências, já dá a entender que foi um erro consciente. Eles sabiam que já existia Satanás e que ele muito qualquer um poderia tentar eles. Então, e Deus também pôs lá a questão do fruto do bem e do mal e tal, né? Sim. Onde ele impôs aquilo, né? Você tem todo o jardim do Éden, você tem tudo. Mas esse aqui você não pode. Né? Esse aqui você não pode. E ele estava justamente lá, né? Ele estava lá, né? A serpente estava lá na árvore, né? Sim. Vai falar alguma coisa nisso. Temos aí 12 minutos para findar a nossa live, né? E como já vai dar meia-noite, e aí eu quero de antemão estender o convite a vocês, depois eu vou entrar em contato com o Lucas, talvez a gente possa criar um projeto bem bacana aqui, tá? Talvez isso aqui tenha sido o início de um projeto bem bacana, né? Vai dar bom. Eu não lenço amarelo, tô dentro. Ah, meu filho, é isso aí. Pode falar, Denise. Deus, ele não pega ninguém desavisado. O Lucas até comentou sobre isso, né? Ele revela aos seus profetas, ele revela tudo. E a questão de Adão e Eva foi simplesmente uma questão de separação. Quando a Bíblia diz que o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separe, né? Eva, ela perdeu as suas forças quando estava distante do esposo. Uhum. O diabo, segundo o livro Patriarcas e Profetas, a irmã White ela vai comentar de que os anjos estavam disputando quem seria que faria esse trabalho. E o diabo disse que ele mesmo faria. Caramba! Porque era uma coisa que não poderia correr risco De falhar, de né? erro, de falhar. E ele mesmo assume a forma da serpente e vai lá. E ele faz um trabalho muito bem feito. Só que a questão do diabo sempre vai ser
ao longo do nosso viver aqui, é a ideia de pôr à prova a palavra de Deus. Ele começa mentindo, né? Em trocadilho, não é assim que ele diz assim, ó, capítulo 3, versículo 1, mas a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. Ele está afirmando. É assim que Deus disse. Não comerás de toda árvore do jardim. Deus falou isso. Ele já começou com uma mentira, né? Só que no final de todo esse erro, ele queria colocar Deus, ou Jesus, né, entre a cruz e a espada. Essa é a expressão certa. Ele diz, olha, se ele mata esse casal porque comeram uma fruta, porque comeram do fruto que é proibido, a minha tese está comprovada de que ele é um ditador arbitrário. Sim. E se ele não mata, eu pego ele na mentira e digo que ele está errado. Ele mentiu. E se ele mentiu, ele não é Deus, ele perde a divindade. Mas então quer dizer que tudo foi um jogo de palavras ali? Uma armação. Uma armação. A ideia da mulher de ser apedrejada. Fazemos o quê? Sim. Com Maria Madalena. Né? Se Jesus dissesse que apedreja, iam dizer o quê? Ó, o cara é carrasco, mas fez cumprir a lei. Mas se ele disse que não cumpre a lei, não façam nada. Então quebrou a lei de Moisés. Aí Deus diz, ó... Mas então quer dizer que em todo esse aspecto, Deus, apesar de ser supremo, ele se importa com a imagem dele para com seus servos. A questão pode parecer prepotência e egoísmo da parte de Deus, mas tudo vai girar em torno dele. Sim, sempre. Sim. Do nome dele, da glória dele, primeiro até porque ele só é, né? Ele não tem explicação para não existir, ele apenas é. Isso. Né? Ele é o Todo-Poderoso, né? E aí quando ele diz assim, se o ser humano comete o pecado e Deus não mata eles, ele quebra a sua palavra. Se o ser humano comete o pecado, Deus mata, ele é um tirano. Ele é injusto. Isso. Ele é o tirano. Aí Deus ele entra com o plano da redenção que já estava arquitetado, né? Há muito tempo, né? Ele entra com o plano da redenção e resolve o problema. Agora, faltando aí 10 minutos, eu queria que o senhor respondesse. Tá, deixa eu só falar, Luque. Eu queria que vocês respondessem uma das perguntas mais feitas, né? E aí eu já entendo e até aceito essa tese, mas por que dentre tudo isso, Deus ele não cancelou tudo isso que estava acontecendo? Uma vez que ele saberia todo o sofrimento que eu, que você, Lucas, que você, Aldenise, iríamos passar, e todos os outros seres humanos que já existiram e que ainda existirão. Por que que em nenhum momento ele disse assim, epa, aqui não. Por que ele deixou tudo acontecer? Né? Isso é um grande questionamento até de ateus e de pessoas que não gostam de Deus. Né? E aí eu queria que vocês explicassem isso. Só um detalhe aqui, rapidão, para mim, eu ia até falar sobre essa questão. Primeiro ponto importante é que Deuteronômio 29 fala que nem tudo Deus revelou. Sim. Era o versículo que meu pai me falava. É aquilo que Deus não revelou. Não é importante para a salvação. Ao invés de ser uma bênção, acaba sendo até uma maldição para a gente. Isso. Mas aqui tem um ponto importante. Se Deus tivesse ali dado um fim em Satanás, não deixasse isso acontecer, ele, como a Denise comentou no início ali, ele meio que seria um ditador e meio que as palavras de Satanás fariam sentido. Mas não seria ali uma solução para um bem maior? Então, justamente, olhando a lógica humana, a gente pensa num bem maior, né? Sim. Isso é até um pensamento filosófico, sempre pensar num bem maior e tal. Sim. Mas Deus, ele é justo, ele vê o caráter dele, a lei dele estava em jogo, então tudo estava em jogo. Então, foi o que ele fez. Ele poderia ter dado um fim tudo. Só que ele tinha um plano melhor. E qual foi o plano melhor? Se você ler no capítulo 3, lá onde aconteceu a queda do homem, o verso 21, depois do acontecido, alguns perguntam, então já que Deus falou que se eles pecassem, eles morreriam como consequência, e Adão e Eva não pecaram, então quem morreu no lugar deles? Quem foi que pagou esse erro? Então, aqui no próprio capítulo 3, Deus já revela o plano dele. Ele tinha um plano melhor do que esse.
Então, qual era o plano dele? Era mostrar para a Terra o plano da salvação e também não difamar para o universo o caráter dele, que é um Deus de amor e um Deus justo. Um plano a longuíssimo prazo, diga-se de passagem, né? Sim, só que a longo prazo para a gente. Sim, de Porque fato. a gente tem uma vida pecaminosa em pouco tempo. Uma vida Mas pra que Deus- tem prazo de validade, né? Uma vez que os outros mundos lá que acreditamos que existam, eles têm uma vida eterna, né? Pois não caíram em pecado. Uma vez que Sim. o salário do pecado é a morte. É a né? morte, justamente. E aí, Galvão, o verso 21 do capítulo 3 de Gênesis fala: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui nesse verso, se você for estudar a fundo, essas vestimentas de pele, ela veio de algum animal que foi morto. Sim. Ou seja, aqui está, de maneira implícita, o primeiro sacrifício simbólico, já anunciando que Cristo viria e morreria pelo ser humano. Então, olha que interessante. Deus poderia ter feito o quê? Não, vamos dar um fim aqui, acabar com Satanás, acabou tudo. Só que como ele é um Deus justo e amoroso, foi o que ele fez. Eu vou lá e vou resolver o problema. Porque diferente de Lúcifer, Deus é sujeito homem. Sim. Ele não é moleque. Então, ele foi... Acaba mais. Caramba, é nordestino. É nordestino, meu amigo. Isso. Ele falou assim, então eu vou fazer diferente. Então, ali naquele momento, um cordeiro é morto. Ele é morto como sacrifício, indicando que Cristo iria um dia morrer em prol do ser humano. E iria nos resgatar do pecado. Então, toda essa bagunça teria ali uma solução no Calvário, quando Cristo viesse. É tanto que toda a Bíblia aponta para isso. Sim. Aponta para o cordeiro que viria. Então, basicamente essa questão. Ele não colocou um ponto final ali. Eu creio, assim, pela Bíblia, os dois motivos principais é pela justiça que ele é um Deus justo e um Deus amoroso. Amém. Então, ao invés dele dar um fim a Satanás logo de cara, ele simplesmente deu a própria vida dele ali em prol do ser humano e para salvar o ser humano, né? Amém. Aí o Denis quer complementar aí, fica à vontade. Só lembrando de que essa primeira morte, vai ser rapidinho, 1 minuto, acho que dá. Essa primeira morte aconteceu no Éden, e como a gente vem estudando, né, Lucas? O Éden, ele estava ali nas dependências da área geográfica de Canaã. Naquela área de Canaã ali, nós encontramos no futuro lá o Calvário, né? E o Cordeiro, ele foi imolado ali pela primeira vez, e a primeira morte acontece ali, consequência do pecado. Meu amigo, o pecado é um mal irremediável. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, só uma pergunta aqui de bate-pronto, e depois a gente não vai prosseguir com outra live, né? Até por horários, já vai dar meia-noite, mas iremos sim, viu, Lucas? Iremos conversar, pastor Aldenis também, iremos conversar para a gente montar um projeto bem bacana, né? E para quem não sabe, eles dois estão na Bahia e eu aqui em Fortaleza, né? O que é que a internet pode nos proporcionar, né? Graças a Deus. Mas uma pergunta de bate-pronto. O Éden, ele ainda está na Terra? Ele ficou na Terra por algum tempo ou Deus recolheu o Éden? Uma vez que o Éden era santo, né? E Deus diz que quando expulsou Adão e Eva, anjos ali protegiam as entradas, né? Com espadas flamejantes, né? Se movimentando ali. A gente fala no Éden como se o Éden fosse uma coisa sobrenatural. Assim, vou usar as aspas aqui para não me entenderem mal. Mas a Bíblia vai dizer, ela não chama de jardim do Éden, é de jardim no Éden. E plantou um jardim no Éden. O que saiu da terra foi o jardim, não foi o Éden. A terra era o Éden. Uhum. A terra era o paraíso por um todo. Né? Sim. Então nós vivemos aqui no Éden, porém um Éden que um dia será restaurado. Sim, verdade. O jardim teve que sair por causa da árvore da vida, Sim. né? E o próprio contexto diz que para que eles não comessem e vivessem eternamente em pecado. Então é como se o jardim ele fosse ali o que seria hoje a Nova Jerusalém? Essa era a proposta do jardim? Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia, né? A mesma ideia. Sim. E aí ele volta completamente restaurado, né? Ele já volta já com ruas de ouro, né? Enfim, com toda aquela sua pompa, né?
Isso. Pessoal, ainda não me bateu aqui os 30 segundos, mas eu acompanho aqui no relógio. Falta 1 minuto para meia-noite. Nós passamos aí 3 horas de live, né? E foi muito proveitoso estar com vocês. Eu creio que também o pessoal que esteja acompanhando também. Teve gente que acompanhou as 3 horas de live. Eu acho que tivemos várias alternações aí de pessoas, mas praticamente fizemos um PG esticado aqui nessa nossa sexta para o sábado, né? Mas enfim, muito obrigado a todos e eu gostaria que vocês retornassem aqui em uma live e eu vou até conversar com o Lucas, aí o Lucas entra em contato com o senhor, pastor, para a gente, quem sabe, montar um projeto bacana, até de um estudo bíblico, né? Ou de um PG online, algo do tipo, por que não, né? Se tivermos tempo, aproveitaremos esse tempo para levar a mensagem de Cristo a todos em nossa geração, né? E que possamos assim salvar do pecado e ganhar no serviço. E vocês dois possam deixar uma breve mensagem aí. Vamos orar então? Vamos. Só uma mensagem aí. A gente começou falando primeiro sobre a questão da volta de Jesus, né? Isso. E tudo isso aqui que a gente tá falando o único intuito é a gente se preparar para a volta de Cristo, né? Amém. O culto gravador serve para isso, para preparar Amém. os meninos, nós também como líderes, para um dia a gente se encontrar com o nosso líder master avançado, Jesus, né? Amém. E lá receber o bênção dele e viver eternamente com ele, né? Vamos orar então para a gente terminar, que acho que já vai encerrar a live aí. Ainda não apareceu os 30 segundos, ora aí, Lucas, com a gente, por favor. Senhor, muito obrigado por esse bate-papo, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela nos transforma e tem o poder de nos aproximarmos mais de ti, ó Deus. Amém, abençoe cada pessoa que escutou. Obrigado, Pai. Abençoe também para que a gente continue firme nos teus caminhos, Amém. conduzindo os nossos Por favor, abençoe. pés, para que um dia todos nós possamos acampar juntamente nas mansões celestiais. Amém. Nos abençoe, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado pelas explicações. Foi um conteúdo Prazer miserável estar com vocês. muito. Qualquer coisa é mesmo que nada, né? Como diz o cearense, né? Mas, pessoal, foi um prazer enorme, satisfatório mesmo ter essa conversa com vocês. Aldenis, prazer lhe conhecer via chamada de vídeo, podemos dizer. Mas Quando você vier para a formatura do Lucas aqui, a gente vai se ver. Rapaz, eu estudei no IAN, tenho um sonho muito grande ainda voltar e nem que seja para visitar, né? Mas é uma escola e tanto aí, literalmente uma escola para a vida, né? E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês dois, foi uma participação inesperada, não marcamos nada e saiu melhor que a encomenda, né? De fato saiu melhor que a encomenda, beleza? Pessoal, um grande abraço aí a todos que ainda estão assistindo e boa madrugada a todos aí, tá? Valeu, pessoal, tchau, tchau. Valeu, bom sábado. Bom sábado.